Olá, sejam bem-vindos a mais um Momento de Si. Estou aqui hoje para convidar vocês para que a gente possa pensar um pouco juntos sobre os efeitos da separação conjugal na vida do ex-casal. Nós já temos alguns vídeos no canal que falam sobre separação conjugal, os efeitos na vida dos filhos de pais separados, falamos também de alienação parental. E hoje eu convido vocês para que a gente possa pensar junto como que fica a vida do ex-casal durante o processo de separação e logo depois que isso acontece, e também os porquês. Por que os casais têm se separado em grande quantidade hoje em dia? Bem, a gente sabe que hoje em dia as relações elas estão se configurando de um modo diferente. Nós temos o que Bauman chama de amores líquidos. Por que amores líquidos? Porque são relações que iniciam facilmente, mas que também terminam com muita facilidade. Relações que têm uma aparência de serem mais descartáveis, de serem realmente líquidas, né? E que têm uma base muito grande nesse individualismo que nós temos nos dias de hoje, tanto relacionado ao perfil feminino como ao masculino. Hoje em dia as mulheres, é claro, sentem muito mais facilidade para tomarem a decisão do divórcio e são elas que geralmente tomam essa decisão numa quantidade muito maior do que os homens, porque estão mais independentes. Existe uma série de responsabilidades que as pessoas acabam adquirindo com a separação conjugal e ainda, mesmo tendo diminuído, as mulheres acabam assumindo mais as responsabilidades em relação aos filhos. Hoje ainda está em 65% das mulheres assumindo a responsabilidade com os filhos, mas antigamente o número era muito maior. Mas é claro, a responsabilidade dos divórcios não fica só a encargo das mulheres, né? As mulheres realmente pedem mais o divórcio porque associam o casamento às relações amorosas. E os homens ainda associam os casamentos à constituição familiar. Então, por isso que os homens é muito mais difícil decidir se divorciar, porque eles entendem que aí a família está se dissolvendo, do que para as mulheres que conseguem mais facilmente separar a questão dos filhos e familiar do relacionamento conjugal. É importante nós pensarmos que os divórcios se dão muito por causa das expectativas que se criam em relação ao casamento, e muitas dessas expectativas elas são ilusórias. Algumas têm uma relação lá com que, principalmente as meninas, né, escutavam nas histórias de contos de fadas quando eram crianças, quando se criava uma expectativa que o casamento era associado a uma felicidade plena, que o casamento viria para completar a vida dos cônjuges. E na realidade não é assim que as coisas funcionam. Também existe uma associação hoje em dia das mulheres à maternidade e à falta de liberdade. A maternidade também e a dificuldade das mulheres em se igualar aos homens. Mas na verdade também todas essas questões são ilusórias. Acabam se criando ideais associados a essas questões e a uma suposta felicidade que isso possa trazer, que acaba que muitas vezes isso acaba não se cumprindo, né? Muitas vezes não é o fato de as pessoas não serem mães ou serem mães que traz a felicidade, estarem ou não estarem casadas, terem ou não terem filhos, né? Na maior parte das vezes a felicidade ela tem uma relação muito estreita com o que se tem dentro de si, independente da situação que se viva. É claro que as situações externas também influenciam no bem-estar das pessoas. E também existem casamentos que colaboram para a saúde mental das pessoas. Casamentos que auxiliam com que as duas partes do casal evoluam, se sintam bem, fiquem ainda mais saudáveis do que quando estavam solteiras. Mas a gente sabe que tem muitos casamentos que, para serem mantidos, entram numa espiral de autodestruição e destruição do outro, onde o casal ali não se sente companheiro, não se sente parceiro. Parece que está numa disputa, né, medindo forças. Nestes casos, então, o mais saudável, o mais inteligente é que o casal entenda que a melhor saída é a separação. Mesmo se entendendo que hoje as pessoas se separam muito facilmente,
muito mais facilmente do que antigamente, né? A separação conjugal ela ainda traz uma série de mudanças que acarretam muito sofrimento para o casal, para o ex-casal, né? É claro que quando o ex-casal entende que a parentalidade não está diretamente associada à conjugalidade e tem filhos envolvidos na separação, tudo é conduzido de uma maneira melhor. Porque muitas vezes alguns casais não conseguem separar essas duas coisas. E aí os filhos sofrem muito mais. Porque quanto melhor for administrada a separação pelas duas partes, tanto pelo pai quanto pela mãe, melhor vai ficar a situação dos filhos mais tarde. Mais saúde mental eles vão ter e o quanto antes. Porque a gente sabe que o processo de separação é um processo de luto, no qual as pessoas perdem uma série de coisas. Se perde, então, aquela condição familiar, se perde o contato social com muitas pessoas, alguns amigos acabam tomando partido, ficam de um lado ou de outro. As famílias dos ex-cônjuges, que muitas vezes tinham uma relação estreita, muitas vezes acabam se afastando também. As mulheres, em geral, sofrem uma grande perda financeira, homens também sofrem, mas as mulheres, em geral, segundo as pesquisas, acabam dando conta de um dano financeiro muito maior. E também existe aí uma série de outras questões mais subjetivas, como a perda de intimidade do casal, questões de sexualidade, outras questões aí também que tem a ver com a identidade de cada um, de quando estava casado, e depois de separados, que muda bastante. Mas embora seja um processo bastante difícil, bastante complexo de luto, é possível que se o casal tiver esse entendimento, né, de separar as coisas, separar o que é conjugal do que é parental, que as coisas amenizem logo logo. E também que o casal consiga enxergar que é possível ter novos projetos de vida após a separação. E que se isso acabou acontecendo, se a separação acabou acontecendo, é porque as coisas não vinham bem de fato. Hoje em dia entende-se que a guarda compartilhada ainda é a melhor saída para quando existe uma separação com os filhos, para que ambos tenham um envolvimento grande com a educação e com os cuidados com os filhos. O que se percebe hoje em dia é que tem crescido muito o número de pais que têm assumido responsabilidades em relação aos seus filhos e também de responsabilidade afetiva em relação aos filhos após a separação. Então essa é uma mudança que tem acontecido nos últimos anos e tem liberado um pouco as mães daquele peso que as mães acabavam tendo logo após o divórcio, quando se separavam antigamente, né? Que os pais acabavam se afastando muito. Mas isso também tem uma relação muito grande, com o tanto que as mães permitem que esse vínculo entre pais e filhos possa continuar e muitas vezes possa se estreitar. Porque a gente tem casos de pais que estreitam os laços com os filhos após a separação. Bem, também existe um número muito grande de pessoas, principalmente mulheres, que acabam voltando para a casa dos pais com a separação conjugal, muitas vezes até por causa de questões financeiras. E essa rede de apoio que se forma em torno do ex-casal, tanto do homem quanto da mulher, é muito importante, é muito salutar. Mas o retorno para a casa dos pais traz algumas vantagens, né? Algumas facilidades, mas também traz as desvantagens aí desse convívio familiar que é retomado, com questões aí que destoam entre gerações, e muitas vezes também a perda de liberdade que algumas pessoas que quando voltam a morar com os pais acabam tendo. Então isso muitas vezes é bem visto inicialmente, num processo inicial de separação, e depois as pessoas buscam sempre quando estão mais organizadas, tanto financeiramente quanto emocionalmente, voltar a ter um lugar só seu para morar. Ou entrar então num novo relacionamento, que também pode vir e de uma forma muito mais saudável do que aquele anterior. O tempo que se estima, através das pesquisas, no qual as pessoas conseguem realmente ter se reorganizado e ter elaborado esse luto da separação, é de mais ou menos 2 anos. Se entende então que nesse período as pessoas reorganizam suas vidas e começam a perceber realmente as vantagens que tiveram com a separação conjugal. Claro, quando o casamento não estava bem, né? Então as pessoas conseguem perceber
que elas fizeram um avanço daquele descontentamento inicial que existia quando estavam casados para uma nova posição, um novo posicionamento, de voltar a buscar o que desejam, né? De buscar mais qualidade de vida, talvez relações de mais qualidade também, as quais iniciam de um outro modo, no qual tanto o homem quanto a mulher, né, o ex-casal, já sabe alguns caminhos pelos quais não deve ir, não vai cometer os mesmos erros, então acaba se utilizando da experiência do casamento que não deu certo para iniciar em novas relações de um modo muito mais saudável e mais satisfatório. É claro que para isso é necessário que se passe muitas vezes por uma série de etapas, nas quais se vivencia muitas vezes culpa, frustrações, a perda daquele ideal familiar, que vai dando lugar então para novos ideais e para uma percepção do ex-casal de ganhos subjetivos, né? De estarem voltando a se sentir melhor consigo mesmos, de estarem retomando sua saúde psíquica, muitas vezes até física, com a separação que vem de um casamento que estava com muitos problemas, né? Que provavelmente estava doente. Então, a partir desse momento, né, inclusive da aceitação, que não vai mais haver uma reunião dos casais, né, de que realmente é melhor sair da separação, com a constatação de que os filhos já estão reorganizados, já estão adaptados, as separações podem sim acabar resultando em mais qualidade de vida, em mais contentamento para o ex-casal. Mas claro, é preciso ter coragem, porque é uma caminhada bastante árdua. Espero ter ajudado vocês com o vídeo de hoje. Seguimos então falando de relacionamentos, de conjugalidade nos próximos vídeos. Que vocês todos tenham uma boa semana e até o próximo vídeo no Momento Psi.